Com futebol não se brinca, as coisas têm que ser muito sérias e são todas de médio, longo prazo e de curtíssimo prazo também, porque o torcedor não tem a menor paciência, só quer ganhar e tal. E como é que vocês estão lidando com tudo isso? A necessidade de mudar, a necessidade de implantar novas ideias, os resultados de campo que oscilam. Como é que tudo tem acontecido nas reuniões do dia a dia de vocês, que devem ser coisas permanentes aí? Dani Dubin, bom dia. Bom dia, Rec. Prazer falar contigo. Rec, nós estamos muito tranquilos, porque nós estamos fazendo o que nós prometemos fazer. Então, o associado que votou em nós, que nos deu mais de 16 mil votos na maior eleição de um clube de futebol do Brasil, ele sabia o que ele estava comprando naquele momento, e nós estamos entregando isso. Nós não vamos fazer o que se fazia há algum tempo no Inter, que era tentar ganhar a qualquer custo, independente se o clube tinha condições ou não de fazer algum tipo de contratação. Nós estamos fazendo as coisas com os pés no chão, sabendo que nós precisamos e vamos conquistar títulos, mas as coisas têm que acontecer no seu devido tempo, Rec, como tu mesmo disse. Então, assim, o torcedor, o sócio, ele tem que entender que nós que estamos diretores nesse momento, a gente enxerga praticamente as mesmas coisas que a maioria das pessoas enxerga. Algum tipo de contratação que deve ser feita para melhorar o nosso grupo, tudo isso a gente enxerga, só que nós temos a responsabilidade de fazer isso de uma maneira sustentável, isso é, que o clube possa fazer o investimento, que sejam investimentos que na frente possam render dinheiro para o clube. Então, assim, nós estamos muito tranquilos. Essa pressão que tu fala é uma pressão, no nosso modo de entender, muito localizada em alguns setores. Não sei te responder o porquê disso, mas se a gente for monitorar redes sociais, por exemplo, como a gente faz, o entendimento do que está sendo feito é muito maior do que essa tal pressão. Pois é. Muitos alegam que até as redes sociais são mais dominadas pela situação. Isso você acha que tem hoje esse peso todo para garantir um trabalho, ou para sustentar um trabalho, ou para aplacar algumas críticas injustas, levianas, demasiadas? Você não acha que há uma guerra deflagrada aí nesse sentido? Em função da última eleição não ter ficado bem resolvida, assim, as questões não ficaram muito serenadas? É que algumas pessoas têm que entender que terminou a eleição. Não adianta ficar agindo como se não tivessem acabado as eleições. Respeito muito as pessoas que hoje não estão de acordo com o que está sendo feito no clube, mas elas precisam entender que no momento que elas estão atacando pessoalmente o presidente ou um dirigente, elas estão atacando o Inter, porque nós estamos de passagem lá, o clube vai ficar eternamente. Então, esse tipo de crítica a que tu está te referindo, acho que não é uma crítica construtiva, pelo contrário. Quanto mais tranquilidade se tiver, mais fácil vai ser implementar as mudanças que precisam ser feitas. Mas também te digo que nós estamos preparados. Se não for esse o clima, nós vamos saber fazer as mudanças independente dessas pessoas que não estão de acordo e não aceitam o resultado das urnas. Como é que passou a estrela do PT aí, Dani Dubin?
Primeiro, isso não tem nada a ver com o PT. Isso é uma coisa assim que se tu fala para alguém que não é do futebol, a pessoa não entende o que está acontecendo, porque é uma coisa tão sem sentido que só no mundo do futebol que isso poderia se criar. Isso foi uma ação da Adidas que passou pelo nosso marketing, e como no nosso marketing não tem ninguém doente, ninguém com uma cabeça cheia de coisas que não tem a ver com o marketing, ninguém nem pensou nisso. Esse assunto da estrela, ela veio à tona por pessoas que querem, obviamente, tumultuar o ambiente. O presidente e outros diretores têm todo o direito de ter no seu passado e até no seu presente preferências partidárias. Agora, ninguém em nenhum momento coloca isso dentro do clube. Então as pessoas têm que entender isso, explicar isso para um cara da Adidas que criou isso, é uma coisa assim que é até constrangedora, é um negócio que dá vergonha alheia a gente ter que falar desse assunto. Mas, de novo, tem coisas que no mundo do futebol se aceita como se fosse uma coisa normal e a gente tem que lidar com isso, infelizmente. E acho que até tem a ver, né? O Bruno Soares já está engatilhado para fazer a próxima aqui, mas só para esgotar essa aí, com a política nacional, né? Virou um lado ou é outro, é um negócio impressionante, né? E se serve para um lado, não serve para o outro, e até se apaga, por exemplo, que o Internacional tenha vários e vários políticos aí nos seus quadros, de todas as matizes, né? De todas as origens. Uma coisa doentia. Ontem eu cheguei a receber uma mensagem dizendo que o PT foi o partido que estava colocando as pessoas dentro do marketing do Inter. Deve ser o Avancini e o Dani Dubin, dois famosos comunistas, né? Então, assim, que só rindo disso, porque é uma coisa que não faz nenhum sentido, mas a gente tem que lidar, tem que explicar, tem que gastar energia, gastar tempo. Mas tudo bem, as pessoas que não têm essa maldade na cabeça entendem. Foi uma grande ação da Adidas, uma super homenagem aos 15 anos da conquista de Yokohama, um quadro belíssimo que eles fizeram com o discurso do Fernandão. Então, um material que muita gente recebeu, não é um material que está à venda. O sucesso foi tão grande e o Avancini está entrando em contato com a Adidas para ver se a gente consegue colocar pelo menos esse quadro com o discurso do Fernandão à disposição. Com a estrela ou sem a estrela? Por mim pode ter estrela, pode não ter estrela, que eu não tenho essa maldade no meu coração, Rec. Eu pergunto porque virou tão neurótico isso aí. Eu tentei. Eu tentei desde o começo. Eu disse, meu Deus, mas digamos que fosse de caso pensado. O presidente vai para o Internacional, que não é, tá? Só para deixar bem claro. O presidente vai para o Internacional para ser político, para se eleger prefeito, para se eleger governador e tal. E no terceiro, quarto mês ele já escancara que entra no clube para defender o seu lado, que é o PT. Seria de uma ingenuidade histórica, né? O cara que recém entrou na política do clube, ir para o clube e já de cara começar a escancarar que quer dominar via um partido político, eu achei aquilo ali assim, ó, como tu disse, meio doente. Próximo, não doente, tem... mas talvez a nossa sociedade esteja doente, né? Isso e é aí verdade. O futebol entra nisso. O presidente é a pessoa que mais se policia e nos policia, claro. Para que não tenha nada em nenhum canto do Beira-Rio que
que possa fazer alguma alusão à política partidária. Se aparecer uma estrela no céu... se tiver uma estrela no céu num jogo do Inter, não vão dizer que foi o Alessandro Barcelos que botou, né? Bom, para matar. Diga aí, Bruno Soares. Bom dia, Dani Dubin. Prazer falar com o amigo. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Você disse que fazem um acompanhamento, né, bastante grande das redes sociais e, na verdade, no meu entendimento, de forma correta, porque é o termômetro hoje do torcedor, né, já que não tem estádio. E eu acompanhei que nos últimos dias, principalmente após a derrota no Clássico Grenal, a perda do título na decisão do Gauchão, muitos torcedores e até mesmo formadores de opinião estão fazendo críticas pesadas às principais lideranças do grupo do Internacional, entendendo que são lideranças não tão fortes, que o Inter poderia ter jogadores com um aspecto anímico diferente, e principalmente até citando o próprio Rodrigo Dourado, que é o capitão, o Edenilson, o Patrick, o Lomba, jogadores que estão no Internacional já há um certo tempo. A gente já viu críticas a treinador, o Inter trocou, a própria direção, vocês estão chegando agora, e agora me parece que a crítica pesada realmente é em cima desses jogadores do aspecto anímico, do poder de decisão deles em grandes jogos. Como você observa essa situação, Dani Dubin? Bruno, eu vou te responder com a mesma frase que eu disse agora há pouco para o REC. O torcedor, o sócio, as pessoas em geral, elas têm que entender que nós que estamos na direção enxergamos praticamente as mesmas coisas. Nós não somos divindades que estamos enxergando coisas que os outros não estão, etc. A gente enxerga as mesmas coisas praticamente. Qual é a diferença? Nós temos a responsabilidade de não pegar um jogador, colocar ele para treinar em separado, desvalorizar um ativo do clube. Esse tipo de coisa não se faz, não se pode fazer. Então, nós estamos enxergando carências, nós estamos enxergando algumas necessidades que a gente precisa de contratações. Agora, nós vamos fazer isso com os recursos que o clube tem, tentando trazer jogadores que agreguem coisas que nós não temos muito hoje dentro do plantel e não temos na nossa base ainda, porque o trabalho do Grossi é um trabalho que vai começar a dar frutos em 2, 3 anos, não é em 6 meses. Então nós estamos enxergando tudo isso, vão ser feitas as mudanças necessárias para a gente ficar com um time ainda mais competitivo, só que nós vamos respeitar o tempo das coisas, vamos respeitar o caixa do clube e não vamos fazer contratações ou alguma loucura para um resultado imediato que a gente não tem certeza que pode vir e colocar de novo o clube nessa roda viva que ele está há muitos anos. E a gente foi eleito para fazer diferente, nós estamos tentando fazer diferente. Lucas Garski. Bom dia, Dani Dubin, prazer estar falando contigo. Eu queria te perguntar, como tu avalia o trabalho do Ramírez até aqui, após o fim do Campeonato Gaúcho, e se o Inter realmente está em busca de um zagueiro para atuar ao lado do Cuesta? A nossa avaliação do trabalho dele é ótima. A gente acompanha alguns treinamentos, a gente constantemente conversa com o Paulo Brax, com o João Patrício Hermann, que estão diariamente acompanhando o trabalho, e o grupo aceitou muito bem ele. A gente tem que entender que é um treinador com uma cultura europeia, é um espanhol, e quando a gente trouxe ele, a gente sabia que não era um treinador para imediatamente nos dar algum retorno, garantir algum retorno rápido, né? A gente conhece alguns tipos de treinador que começa a 1000 e depois a gente sabe que o que acontece. O Ramírez não, o Ramírez tem uma característica, vocês sabem, de trabalhar com jovens, uma característica que a gente queria. E a gente está muito satisfeito, o grupo
comprou a ideia. A gente ouve algumas coisas também que não fazem nenhum sentido, de desentendimento, de que os jogadores não compraram a ideia. Isso tudo o torcedor, o associado tem que entender que não faz nenhum sentido, isso não tem conexão com a realidade. Se a gente não ganhou o Grenal, não passa por isso. Passa por outras coisas do campo, mas não passa pelo relacionamento. Isso tudo são coisas que se cria quando tu não está ganhando. No momento que tu passa a ganhar, essas coisas desaparecem, principalmente da imprensa, das redes sociais. Então, te respondendo, sim, estamos muito felizes. E quanto a zagueiro, aí tu tem que conversar com o João Patrício, com o Brax, mas a nossa ideia é sempre primeiro olhar para a base. Em não tendo reposição na base imediata... E tem? Bom, aí eu não sei te dizer se tem. Não sei te dizer se tem. Teria que conversar com ele. O João Félix é bom, o Pedro Henrique é bom, o Zé Gabriel te satisfaz, o Lucas Ribeiro tem chance de ficar ou o Wolfsburg vai complicar? Porque essa é a questão, porque o Campeonato Brasileiro se avizinha e são 38 rodadas perigosas, né, Dani Dubin? Tu sabe que quando o nosso treinador, quando a gente começou a conversar com ele, ele nos disse que gostaria de ter 22, 23 jogadores só no grupo. E aí o Alessandro ponderou para ele, olha, nossos campeonatos aqui, me faltou a palavra, mas o calendário, nosso calendário aqui é complicado, talvez falte jogador e talvez não dê para trabalhar realmente só com esse número de jogadores, talvez tu precise ter mais jogadores e ele é um treinador que gosta de ter opções, gosta de mudar, né? Então, talvez o clube precise fazer contratações, mas para mim e para o Conselho de Gestão, o mais importante é que a gente não se afaste do nosso planejamento. Isso é, nós não vamos sair enlouquecidos no mercado e comprar alguém a qualquer custo, sem muita pesquisa e sem a gente se afastar do nosso projeto. Esse futebol é um frenesi, né? É uma loucura, tá certo, tá errado, tá certo. Um dia o Inter é insaciável, faz 5, quer fazer 6, faz 4, quer fazer 5, né? E no outro o Internacional não existe mais porque perdeu um Grenal e perdeu o Gauchão. Vocês vão suportar toda a carga de pressão e até se for o caso, descartar um ano, descartar que eu digo fazer a base. Eu tenho brincado aqui, você deve ter ouvido já com a música da vassoura, né? Que é uma maneira, não é nem para depreciar as pessoas e tal, mas é uma maneira de dizer, vai sair mais gente, porque é preciso fazer essa remodelação. Vocês vão suportar, ou essas malas tipo REC, assim, tipo conselheiro de oposição, tipo o cara que mistura política com futebol, vocês vão suportar tudo isso, ou lá pelas tantas se corrige no meio do caminho? E até que ponto a autonomia do técnico, ela é soberana? Porque daqui a pouco tem técnico que mete os pés pelas mãos, nós conhecemos. Como é que é o Ramírez no dia a dia? O Ramírez, ele é internacional e não é Ramírez. Ele pensa no clube. Isso é um diferencial desse treinador também. Nós não temos nenhuma preocupação com ele. E se a gente observar, no meu modo de entender, não existem 5 outros clubes com plantel melhor que o Inter no Brasil. Então a gente tem que se dar conta que nós ainda tem jogadores voltando, como o Bosquilha. Nós temos um grupo excelente. Então nós podemos fazer eventuais mudanças com o carro em movimento, como se fala. Não, nós não estamos saindo do zero. O que eu vou repetir
vou repetir pela terceira vez, assim, não esperem que a gente contrate 50 jogadores esperando que 2 deem certo, como já se fez no clube. Porque daí tu pega o clube como a gente pegou e nós, o João Patrício estava falando isso no nosso conselho de gestão na segunda-feira, a gente já dispensou mais de 23 jogadores desde que a gente chegou. E nem tu, que é um cara muito ligado, vai saber o nome desses 23 jogadores. Então, assim, é isso que vai combalindo as finanças de um clube. Não é quando tu contrata um jogador bom e paga um salário diferente. É quando tu tem uma série de jogadores médios, de médios para menos, que tu poderia ter encontrado o mesmo jogador na tua base, de repente. E aí, quando tu vê, tu está gastando uma fortuna em jogadores assim. Então, isso a gente não vai fazer, mas podem ter certeza que a gente está enxergando as carências e, no momento certo, o futebol vai ter as soluções para isso. Muito bem, tem muitas perguntas, se o Lindoso vai para o Santos, se vai para o Sport Recife. Tem uma outra aqui do Mano, do Acorda Conselho, do Acorda Conselho, que agora é um movimento que só surge na época da eleição, né? Então, mas eu cito igual... Felipe Mano. Felipe Mano. Está perguntando sobre o Felipe Jonathan, né? E se o Lindoso vai para o esporte. E em relação à base, que percentual da receita do clube será investido, ou qual o percentual vai para a base, é investido na base? Nós não temos esse número ainda definido. O que o Felipe e os outros sócios, Felipe é nosso conselheiro, eu acho, podem ter certeza... É ex-conselheiro. Ex-conselheiro? É ex-conselheiro. Mas o que vocês podem ter certeza no momento que o clube faz uma contratação como o Grossi, que estava no River Plate, que descobriu um monte de talentos no River Plate, é que nós estamos dando toda a nossa atenção para a base. Não tenho dúvida, que a base do Inter e de qualquer clube é a saída para um clube voltar a ser financeiramente saudável e vencedor. E a gente precisa reconhecer o trabalho que foi feito no Grêmio nos últimos anos, que está dando resultado, e no meu modo de entender, a gente precisa voltar a ser o que nós já fomos em algum momento. Então o Inter teve um hiato em que a gente conseguiu revelar poucos jogadores e jogadores não tão valorizados no mercado, e isso foi corrigido agora. Não tenho nenhuma dúvida que logo, logo a gente vai começar a colher os frutos. Dani do Bem, a saideira. Dani, como o Inter tem tratado as renovações de contrato com Paulo Guerreiro e em que pé anda a situação do Patrick? Olha, de novo, a gente no Conselho de Gestão, a gente ouve o pessoal do futebol, a gente tem todas as informações, mas a gente não gosta de entrar na seara de outro. Então, esse tipo de pergunta direto para o Paulo Brax, para o João Patrício, que eles vão poder, dentro do possível, responder para ti. Muito bem, está aí o Dani do Bem esclarecendo os pontos que pôde esclarecer, outros a gente vai abordando aí com o pessoal do futebol, e vida que segue, né? Porque se a cada crítica mais dura vocês fraquejarem 3 anos, antes passava mais rápido, 2, bom, já está na hora de ir embora, cansei desses caras, ou não aguento mais, então o Internacional vai ter que, a cada dia, rever algumas coisas e tal. O Cristiano Pila saiu do conselho falando em falta de transparência, que ele esperava que ser atendido em suas reivindicações,
que não houve isso e por isso ele resolveu largar o conselho. Nesse momento, o Internacional não tem como atender às reivindicações de gente da oposição que tinha boa intenção, ou que quer se reunir. Como é que você caracteriza esse ato do Cristiano Pila, o Dani Dubin? Olha, eu tô sabendo por ti isso. O Cristiano foi candidato à presidência, né? Na eleição passada, me surpreende. Não sei, deve ser alguma coisa pessoal. Realmente não sabia desse tema que tu está levantando, Rec. Ele largou o conselho, né? Ele mandou até uma carta dizendo que se decepcionou com alguns pontos, que tentou falar com o presidente, que encaminhou reivindicações e que acredita ainda no projeto do seu movimento, que é o Povo do Clube, mas que momentaneamente, se afasta da vida política do Internacional, volta a seus afazeres na medicina. É uma pena, é um conselheiro combativo, para dizer o mínimo, né? É uma pena, só lamentar. Valeu, Dani, um grande abraço. Um abraço, obrigado e que a gente tenha um bom jogo hoje à noite.